Salve galera, parabéns para nós, né? 1000 inscritos no canal, tá bom? Muito obrigado, você que se inscreveu no canal, você tem colocado o nosso joinha aí depois que assiste nossos vídeos, tá bom? Pessoal, tô parando para fazer um vídeo hoje, porque a minha maior motivação é levar a verdadeira informação sobre tudo que é relacionado a artes marciais e medicina chinesa para você que gosta do nosso canal, beleza? Então pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, aperte o sininho aí, opção todas, tá? E você já vai deixar o nosso joinha também. A gente vai estar falando sobre auriculoterapia, tratamento no pavilhão da orelha. Pode ser com sementinha, com agulhinha, pode ser com esferinha, tá? Eu quero tirar uma dúvida, porque o pessoal tem muita dúvida sobre tratamento auricular, né? E acha que colocar as duas orelhas ao mesmo tempo é melhor, que pode colocar 20 pontos numa orelha é melhor do que colocar 3 ou 5, tá? Eu vou explicar a diferença do porquê, tá bom? Então, pessoal, se você gosta do nosso canal, coloca o joinha aí, compartilha o nosso vídeo, dá uma força pra gente, beleza, pessoal? Pessoal, eu fico feliz quando alguém pede para mim falar sobre determinado assunto. Essa é a minha motivação para fazer vídeo para vocês, né, para o nosso canal. E quando você não comenta, quando você não pede, então perde um pouco aquela motivação para fazer vídeo. Então, por isso faz tempo que eu não tenho feito um vídeo sobre medicina chinesa. Tá, e hoje vamos falar sobre auriculoterapia. Muita gente fala assim, eu gosto de fazer auriculoterapia com fulano porque ele coloca nas duas orelhas. É melhor? Claro que não. Claro que não. Eu gosto de fazer com tal pessoa porque ela coloca 15, 20 pontos numa aurícula só. É melhor? Claro que não. Quem coloca 15 ou 20 é porque não sabe o que está fazendo, tá? Quem coloca nas duas orelhas sabe menos ainda, porque funciona assim o nosso organismo. A orelha é como se fosse uma caixa de fuzil do carro. Se determinado parte do carro não está bem, pode ser simplesmente um fuzil queimado. Você trocando aquele fuzil, corrigindo aquela parte na caixa de fuzil, você vai corrigir o funcionamento de uma parte do carro que não está funcionando, que pode ser o motor do limpador de para-brisa, pode ser o farol, pode ser o computador da partida, pode ser o próprio som do carro. Queimou um fuzilzinho, você pensa que é o som que queimou e na verdade é um fuzil. Então o pavilhão da orelha, a palma das mãos e a sola dos pés funciona como uma caixa de fuzil, tá bom? Para você que não conhece ainda. Vamos explicar, pessoal. Muita gente vem no meu consultório há muitos anos que eu trabalho com isso, já são 51 anos de prática, pessoal. Desde que eu comecei a aprender medicina chinesa até hoje, trabalhando somente nisso, 51 anos de prática que eu faço isso. Então eu não estou começando ontem, não estou começando hoje, tá bom? Agora a maioria eu fui o pioneiro a trabalhar em Americana e Santa Bárbara, na região aqui com medicina chinesa, sem contar as outras cidades da região em que eu levei também a medicina chinesa junto com as artes marciais. Então eu estou falando uma coisa que é verídica, uma coisa que eu garanto, uma coisa que é certeza. Se você pesquisar, você vai ver que é certo o que eu estou falando para você, e não o que as pessoas ouvem falar ou imaginam, tá? Então vamos lá. Acupuntura, cada agulha que você coloca no corpo de uma pessoa é uma nova microlesão, uma perfuração, é uma nova pequena agressão que o corpo sofre através da picada da agulha. É bom? É ruim? Não, é ótimo, se fizer de maneira correta. Agora, a pessoa que coloca 20, 30, 50, 100 agulhas no corpo, achando que conhece mais do que os outros que trabalham só com 10 agulhas, está enganado. Porque quem trabalha com 10 agulhas no corpo, fazendo acupuntura sistêmica, no começo da minha carreira, eu trabalhava com 20, 30 agulhas, para mostrar que eu era o cara, que eu conhecia todos os pontos referentes à obesidade, todos os pontos referentes à crise respiratória. Eu colocava mostrando que eu sabia, que eu conhecia todos os pontos, mas aí divide o estímulo e não dá o mesmo resultado. É melhor você trabalhar com 10 agulhas, o máximo 20 agulhas no corpo, e produzir um resultado muito melhor, né, do que trabalhar com 50 agulhas, que vai desgastar o ki da pessoa, que é a energia que não tem como repor. Ela só abaixa, não tem como repor. Dá para economizar, mas não dá para acrescentar. E quando você põe muitas agulhas ou pega muitos pontos de acupuntura ao mesmo tempo, você diminui a energia e o ki, tá? Então quem coloca muita agulha, desculpa aí para quem estiver alguém aí da área aí que estiver ouvindo aí, não sabe o que está fazendo, tá bom? Então é bom pegar os pontos e nunca repetir os pontos, a menos que os pontos estejam respondendo bem.
Por que tem pessoas aí que fazem de 10 a 30 sessões de acupuntura para conseguir um resultado de um tratamento? Porque não sabe o que está fazendo, porque o tratamento é de 3 a 10 sessões, você consegue 100% de solução num problema de doença. Se você trabalhar com os pontos certos, não é com quantidade de pontos, mas qualidade no tratamento. Tá? Então a gente tem que ser responsável pelo que vai acontecer no organismo da pessoa, quando você coloca muitas agulhas. A mesma coisa eu vou colocar nos 2 pavilhões da orelha. O que vai acontecer? Não vai fazer efeito. Pode fazer efeito psicologicamente, porque você acredita, olha, colocando as 2 orelhas, o efeito vai ser dobrado, mas realmente na parte física não tem reação. Por quê? Porque o nosso corpo se acostuma com todas as coisas. Se eu colocar um brinco e deixar ele na orelha, aquele ponto morre, deixa de fazer efeito. Se eu colocar o brinco e deixar uma semana, na outra semana eu ponho para cá, na outra semana eu ponho para cá, esse ponto que é onde está o brinco, geralmente é o ponto do olho, vai começar a funcionar como acupuntura, porque o corpo não acostuma. Quando ele começa a acostumar aqui, você tira daqui e põe aqui. Quando ele começa a acostumar, você tira daqui e põe aqui. Então ele vai estar sendo estimulado. Agora, se eu coloco e deixo ele, ou coloco nos 2 lados e deixo, o corpo acostuma, ele para de fazer efeito. Como? Por exemplo, você usar um chinelo. Eu uso chinelo lá de palmilha magnética, ou tem um tênis que tem palmilha magnética. Eu uso até um colchão com magnetismo. O corpo acostuma e deixa de ser uma terapia, porque aí o corpo acostuma, aquilo já não funciona, funciona no começo, depois não funciona mais. A mesma coisa, eu vou encher minha orelha, vou pegar 20 pontos na orelha, certo? Aí a pessoa vai ficar estimulando 20 pontos. Na outra semana, se ela trocar de orelha, beleza, até que ainda dá para funcionar melhor. Mas se ela colocar 10 pontos aqui, 10 pontos aqui, na outra semana ela vai colocar onde? Entendeu? Existe doença que só tem 5 pontos, existe doença que tem 30 pontos. Tá? Então o que vai acontecer? Não vai provocar o mesmo resultado. Então é melhor você trabalhar com 3, 5 pontos na orelha, melhor a agulha, do que a sementinha, do que a esferinha, do que a pedrinha de sal, do que o pedacinho de cravo da Índia, do que... Tem tanta coisa que a gente trabalha na medicina chinesa, tá? Mas então é melhor você colocar a agulha, que provoca um estímulo maior, é mais forte. Você permanece 6 dias, o 7º dia ele já começa a parar de fazer efeito. Aí você vem, troca da orelha direita para a orelha esquerda, ele vai estimular mais 6 dias, depois troca de novo, e se precisar vai trocando quantas vezes for necessário. Geralmente de 3 a 10 sessões resolve. Se não resolver, porque a doença é de origem emocional e a agulha não ajuda a administrar problema emocional. Ela ajuda a acalmar, combater um pouco a ansiedade, o medo, o pânico, o nervosismo, mas ela não vai. Gravidez psicológica você não corta com agulha. É uma doença com prazo de validade. Deu 9 meses, nasceu, a pessoa desencana e tudo se arranja, tudo volta ao normal. Então, explicando, colocar agulha nas 2 orelhas provoca bom resultado? Não, só psicologicamente. Talvez na primeira sessão. Depois o corpo acostuma, não tem mais o que estimular, certo? Não vai fazer efeito, é psicológico. Quem coloca nas 2 orelhas porque não sabe o que está fazendo. Quem coloca, a menos que você coloque, por exemplo, você pegar o ponto do fígado, do rim, o ponto xemém aqui. E aqui você pega o ponto da fome, o ponto do estômago, e é para emagrecer. Então, aí sim, alternou. Agora, se pegar os mesmos pontos, xemém, fome, rim, fígado, estômago, não vai dar resultado. Não vai dar o resultado. Por isso que eu garanto o resultado do meu tratamento. Se for de origem física, eu garanto tratamento de 3 a 10 sessões. Agora, se for de origem emocional ou espiritual, aí é outra conversa, é outro tratamento, tá bom? Porque existem doenças que são 100% física, 100% mental, 100% espiritual. Mas a minha doença não é espiritual porque eu sirvo a Deus. E Jó não servia não? Jó não era um bom servo de Deus, que desviava do mal, que era temente a Deus. E daí? A doença dele era o quê? 100% espiritual. Então, existem doenças que não vai sarar com a terapia chinesa. Precisa de um acompanhamento, ou espiritual, procure o líder religioso que você acredita, ou você trata com a parte de psicoterapia, tá bom? Pessoal, só explicando, relembrando novamente, colocar agulha ou semente ou esferinha nas 2 orelhas, funciona mais? Não, é psicológico. O que funciona é pegar os pontos certos aqui, na outra semana você reveza para cá, na outra você reveza para cá, na outra você reveza para cá, até conseguir o resultado 100%, tá?
Colocar 20 pontos numa orelha só, dá resultado melhor? Não. Eu falo isso nos cursos que eu dou sobre a auriculoterapia. Tá? E falando em curso, eu vou dar um curso agora esse mês, tá bom? Para quem tiver interesse aí, já entra em contato com a gente, para fazer online esse curso também. Você não sabe o ponto certo? Eu não sei qual é o ponto Xemen que você está falando, o occipital, o ponto frontal para tratar doenças psicossomáticas. Eu não sei ainda localizar. Faz a massagem na orelha inteira, tá? Pelo menos você vai acertar o ponto. Vai trabalhar os pontos que não precisa, mas não tem contraindicação nem efeito colateral mesmo. E você pega o frontal, que aí vai dar um resultado positivo, tá bom? Que você não sabe onde fica, onde localizar. Beleza, pessoal? Então, explicando aí. Funciona mais? Não. Colocar um monte só numa orelha, mais do que 5 pontos, funciona? Não. Quem coloca mais de 5 pontos que não sabe o que está fazendo. Quem sabe 5 pontos, de 3 a 5 pontos é o suficiente. Preserva o tempo de vida do cliente, certo? E garante o resultado. Quem coloca mais do que isso é porque quer mostrar que sabe mais. Eu já passei por essa fase, hoje eu posso falar abertamente. Não precisa de tudo isso, precisa de qualidade e não de quantidade de pontos pegos e nem de quantidade. É a mesma coisa, tempo de tratamento. Quanto tempo é a sessão de tratamento sua? 1 hora? Não, eu não cobro por hora, eu cobro por sessão. Às vezes pode durar 5 minutos e às vezes pode durar 1 hora, 1h30. Depende do tratamento, depende do paciente. Eu não cobro por hora, eu cobro para resolver o seu problema. Eu não cobro para fazer acupuntura, eu não cobro para fazer massagem, eu cobro para solucionar o teu problema. Se você pagar R$10 e demorar 1 hora de sessão, é caro, porque não vai resolver. Se você pagar R$100, R$200 uma sessão e for 5 minutos e resolver o seu problema, tá barato. Beleza? Até o próximo vídeo, pessoal. Não esqueça de colocar meu joinha. Um abraço, fica com Deus.